Olá, amigos do Questões em Cardiologia. Vamos a mais uma questão do TEC 2009 de insuficiência cardíaca. Homem de 45 anos com antecedente de infarto agudo do miocárdio há 40 dias. Tratado com angioplastia primária e stent em descendente anterior com sucesso sem intercorrências. Ecocardiograma com fração de ejeção do VE de 46% e importante hipocinesia da parede anterior. Tem evoluído assintomático, antecedente de obesidade e sedentarismo. Está em uso de AS, simvastatina. Frequência cardíaca de 68 batimentos. Pressão arterial de 136/88 e ausculta pulmonar limpa. Segundo a classe funcional estágio de progressão da insuficiência cardíaca, esse paciente pode ser classificado como A, 1A, B, 1B, C, 1C, D, 2A ou E, 2B. Vamos rever então essa classificação para a gente responder melhor a questão. Então, quando a gente fala de classificação de insuficiência cardíaca, a gente vai lembrar da classificação evolutiva e da classificação por estágio funcional. A classificação evolutiva, proposta pela American Heart, é essa classificação que divide em estágio A, B, C e D. E a classificação funcional 1, 2, 3 e 4. Normalmente a gente usa, que é da New York Heart Association, né, NYRA, que a gente usa frequentemente. Normalmente a gente usa dessa forma, como está esse quadro aqui junto. Vamos ver cada um para a gente poder ver os conceitos e guardar. Estágio A, começando com a classificação evolutiva, estágio A é o paciente que tem fatores de risco, mas não tem alteração estrutural. Já o estágio B são os pacientes que têm fatores de risco, mas já com alterações estruturais. Por exemplo, um paciente que tem hipertensão e tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, já no ecocardiograma. Isso é uma alteração estrutural, ou uma conjunção de hipertensão com dislipidemia, diabetes e uma disfunção diastólica importante, ou mesmo uma disfunção sistólica associada ao infarto. Isso é uma alteração estrutural importante. Mas esses pacientes não necessariamente têm sintomas, ou têm sintomas muito discretos que não atrapalham as atividades cotidianas, e aí ele entra nessa outra classificação que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Estágio C, a gente guarda como um marco, estágio C de sintomáticos. São os pacientes que têm sintomas, né? A partir do surgimento de sintomas importantes que atrapalham as atividades, a gente considera estágio C. E o estágio D é aquele paciente que tem já a terapia medicamentosa padrão e otimizada. O que significa? Está usando beta-bloqueador, IE, Cobra e aspironolactona na dose máxima tolerada por aquele paciente. Não é a dose máxima do fármaco, é a dose máxima tolerada por aquele paciente. Chegou nesse estágio, continua sintomático, precisa de medicações de resgate, precisa de terapias de resgate, a gente considera estágio D de refratário. E aí a gente vai considerar a outra classificação, que é a classificação funcional da New York Heart Association em 1, 2, 3 e 4. 1, quando o paciente tem dispneia aos grandes esforços, mas ausência de sintomas e atividades cotidianas. 2, quando o paciente tem dispneia aos grandes esforços, mas com sintomas leves em atividades cotidianas. 3, com dispneia aos médios esforços, sintomas com atividades menos intensas que as cotidianas. Já aquele paciente que vai subir 2 lances de escada, vai levantar da cama, vai varrer o chão de forma simples, sem nenhum obstáculo, e ele já sente uma falta de ar. E aqui, 4 é o paciente que fala e sente falta de ar, tem uma dispneia aos mínimos esforços, ou mesmo está deitado na cama sem falar e você percebe que ele está taquipneico, que ele tem falta de ar, ou seja, ele tem dispneia em repouso. E aí a gente pode unir as duas classificações. Por exemplo, aqui 1B, como eu falei, sintomas discretos, mas nem são considerados sintomas propriamente. E aqui, no C e D, unindo as duas classificações, em 1D, 1C, 2C, 2D, 2C, 3C, 3D, 4C, 4D. Vamos ver se com esses conceitos a gente consegue responder melhor a questão. Então, voltando à questão, a gente tem um homem de 45 anos que tem um infarto do miocárdio há 40 dias, fez uma angioplastia, botou um stent no descendente anterior com sucesso sem intercorrências. Ecocardiograma com fração de ejeção de 46%. Aí, dentro da nova classificação, a gente considera a fração de ejeção intermediária. Lembrando que tem a classificação da fração de ejeção também, que eu não falei no slide anterior. Quando acima de 50, a fração de ejeção preservada, a fração de ejeção normal, abaixo de 40, a fração reduzida. Esse paciente tem a fração de ejeção intermediária. Importante hipocinesia da parede anterior. Tem evoluído assintomático. Antecedente de obesidade e sedentarismo. Uso de AS, simvastatina. Frequência cardíaca de 68. Pressão arterial 136/88. Ausculta pulmonar.
Segunda classe funcional, estágio de progressão da insuficiência cardíaca, esse paciente pode ser classificado como. Então, é aquilo que a gente já viu. A gente tem um paciente que tem um infarto a 40 dias, obesidade e sedentarismo, e o eco com a fração de ejeção de 46% de disfunção segmentar, uma hipocinesia da parede anterior. O que isso significa? Alteração estrutural. Se o paciente já tem alteração estrutural, ele é pelo menos B, né? Então a gente fica aí já com as opções da letra B e da letra E. Agora, esse paciente aqui, como é que ele está em relação a sintomas? Ele tem evoluído assintomático, com a escuta pulmonar limpa, não tem nenhum estigma de que esse paciente tenha sintomas. Então, a gente pode classificar esse paciente como um B. Melhor resposta dessa questão, então, é a letra B.